boa tarde. Vamos dar início ao nosso painel, cujo tema ações societárias, ações derivativas, ações coletivas e class action. Nós fizemos aqui uma divisão do trabalho que eu vou apresentar para vocês para exatamente facilitar, porque a dificuldade que a gente tem nesse tema, que é um tema gigantesco, tem questões processuais, tem questões de legitimidade, aquela discussão toda do agente fiduciário, se ele seria um substituto processual ou se ele é um representante, e as consequências decorrentes desse tipo de questão. Então, o que nós decidimos, que primeiro falaria a doutora Marina, antes disso eu vou ler o currículo de cada um deles, ela falaria sobre o arcabouço do mercado de capitais, que está baseado no sistema de disclosure. E que esse sistema ele envolve a adequada divulgação de informações e também o necessário enforcement, quando isto não ocorre. E, por último, ela apontou o que ela denominou de 2 pontos cegos, que eu achei muito interessante, que seriam ações civis com o objetivo de indenização e também as ações com aspectos penais. Em seguida, falaria o doutor João Acioli, que ele falaria sobre class action. É claro que esses temas estão bastante propositadamente interligados. E depois o professor José Gabriel, que falaria sobre a desnecessidade para a responsabilização do administrador na ação anulatória de deliberação que aprovou as contas. Antes de dar início, eu queria agradecer de novo o convite do Procurador-Geral do Estado, o doutor Bruno Dubé, e também o Centro de Estudos Jurídicos na pessoa do doutor Anderson Schreiber, e também o doutor Gustavo Borba, que nós sabemos que foi o responsável pela organização desse evento. A professora Marina, ela é advogada sócia do IASBEC Advogados, professora do programa de pós-graduação do INSPER, LLM pela Universidade de Colômbia, mestre e doutoranda em Direito Comercial pela Universidade do Estado de São Paulo, especialista em Direito Penal pelo IBACRIM de Coimbra. O doutor João Acioli, ele é diretor da CVM, inclusive autor de vários trabalhos, que é uma pessoa que vai tratar muito bem aqui desse assunto conosco. E o doutor José Gabriel Assis de Almeida, que é advogado, professor adjunto da Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutor em Direito pela Université Panthéon-Assas. Então, dando início, eu concedo a palavra aqui à doutora Marina, que vai falar sobre essa questão do arcabouço do mercado de capitais baseado no sistema da disclosure. Oi. Acertei o ângulo do microfone? Tá bom. Bom, boa tarde, meu nome é Marina Coppola, é um prazer estar aqui, eu queria reiterar os agradecimentos, não vou fazê-los de novo por repetição. Queria fazer alguns comentários só preliminares com relação à PGE. Agradeço estar aqui nessa casa, que é, a propósito, linda. O Rio de Janeiro tem essas pequenas joias, né, que a gente descobre meio que sem querer. Nunca tinha vindo aqui e foi um presente. Assim, quando acabar, eu vou circular bastante, então, além de tudo, além de ser muito bacana estar aqui, é um lugar muito agradável. Bom, queria agradecer especialmente a figura do Borba, muito obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. Eu quis começar pelo início, né, que não tem como a gente discutir ação social, ação coletiva, class action, sem a gente dar um passinho para trás, que é o fundamento, quando a gente está falando de companhias abertas, né? Aqui eu vou me arvorar um pouco no ambiente das companhias abertas, porque é onde eu estou mais acostumada, de fato. Não dá para falar de tudo isso, de todos esses assuntos, sem a gente dar um passo para trás e
pensar naquele que é o fundamento da regulação do mercado de capitais no Brasil e na maior parte do mundo, que é o sistema de disclosure, a lógica do disclosure. Por que eu estou falando isso, né? Porque enfim, acho que a gente tem um público bastante variado aqui, vale a pena para quem não trabalha com isso ter esses conceitos um pouco mais claros e para quem trabalha lembrar os fundamentos, que é algo que é sempre útil. Bom, a regulação de mercado de capitais no Brasil, ela é baseada naquilo que foi feito nos Estados Unidos na década de 30, isso todo mundo sabe, e ela tem como corolário a noção do full e fair disclosure. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a regulação ela não é responsável por decidir quais são os investimentos que são, os produtos de investimento que são adequados para o público investidor, mas sim assegurar que esse público investidor tenha acesso a informações que sejam adequadas, completas, corretas. Esse sistema ele se baseia em alguns pilares. O primeiro desses pilares é a própria regulação de mercado, que faz com que esses emissores, né, que são registrados na autoridade reguladora do país, que no caso é a CVM, cumpram com um determinado regime de divulgação de informações. Esse regime ele é homogêneo para todos os entes que são registrados, e isso assegura uma simetria, digamos assim, informacional. Há regras relacionadas a conteúdo, a timing da divulgação, enfim, uma série de coisas de obrigações às quais todos os emissores estão sujeitos. Mas o sistema, o que é frequentemente esquecido ou menos destacado, é que esse sistema, que é muito delicado de regulação de mercado, ele se apoia sobre um outro pilar, que é o pilar, que eu vou usar uma palavra gringa, mas a gente está acostumado a lidar com ela, o pilar do enforcement, né, de fazer valer as normas de mercado. E é aqui, precisamente nesse ponto, que o tema das ações sociais, das ações coletivas, da class action, ele se insere. Como funciona o enforcement hoje no Brasil, né? A gente tem, na verdade, você pode olhar por 3 ângulos diferentes, 2 dos quais são aqueles chamados pontos cegos que pelo menos para mim, são muito evidentes. Mas vou falar de um que tem funcionado muito bem dentro dos limites daquilo que o regulador consegue e tem recursos para fazer, que é o enforcement da CVM, o enforcement administrativo. A CVM tem uma atuação bastante dinâmica com relação a esse, né, sistema de divulgação de informações, então, oficiando e abrindo processos contra empresas ou indivíduos que, de qualquer forma, tenham violado essas normas e esses princípios. É uma parte do enforcement que é extremamente importante e que, no Brasil, tem uma característica peculiar. Hoje, quando a gente está falando de indenização de investidor, é realmente apenas por vias da CVM que se consegue algum tipo de indenização. E mesmo essa indenização, ela se dá por vias muito tortas. A CVM, para quem não sabe, não tem o poder de determinar a indenização de investidores em casos de fraude ou enfim, de divulgação incorreta de informações. É por isso que a gente cai no problema dessas ações sociais, das ações coletivas, etc., que estão debaixo do judiciário. Mas ela tem um mecanismo, que é um mecanismo da celebração do termo de compromisso, que é hoje onde a indenização dos investidores efetivamente ocorre com relativa rapidez
e de maneira mais eficiente. Como que funciona isso? A Lei 6385 permite que quem tenha, né, no entendimento da CVM, descumprido uma regra de mercado de capitais, possa celebrar um termo de compromisso com a autarquia. Isso é algo que é, inclusive, semelhante do que é feito com outras autoridades. E a 6385 ela estabelece duas condições. Uma delas é a cessação da conduta, quer dizer, você precisa parar de fazer aquilo que você estava fazendo de errado. E o segundo elemento é a indenização de quem se prejudicou daquela conduta. É neste ponto aqui em particular, esta condição para a celebração do termo de compromisso, que a gente vê as indenizações efetivamente ocorrendo no mercado brasileiro. Qual que é o problema? O problema é que, nos grandes casos, né, nos casos, sobretudo nos casos de natureza... Isso é muito comum, por exemplo, num caso de fundo de investimento, isso é comum num caso de proporções menores de operação fraudulenta, por exemplo. Mas, nos grandes casos de direito societário, esse mecanismo não funciona. Então, mesmo ele, né, que é essencialmente tudo que a gente tem hoje que funciona, é muito limitado, por N razões, mas, sobretudo, porque a determinação do quantum, de quem, do nexo de causalidade, tudo isso se torna tão complexo naquela etapa, na CVM, que o que acontece na prática é que o termo de compromisso ou não é celebrado, ou, de alguma forma, conclui-se que essa indenização é suprida de outra forma, e a gente fica, daí, com essa situação do chamado ponto cego. Por quê? Porque existem outros dois aspectos do enforcement que deveriam que deveriam ser as fontes primárias desse equilíbrio, digamos assim, e que no Brasil hoje não estão funcionando muito bem. Eu vou falar de um deles, mas eu vou citar ambos. O primeiro deles é a atuação do judiciário em ações de natureza cível, e aqui eu estou falando das chamadas ações sociais e ações coletivas. É sobre elas que nós vamos tratar aqui hoje. E um outro aspecto que no Brasil também tem deixado a desejar é no penal. A gente não tem aqui, entre nós, uma grande amostra, digamos assim, de casos de mercado de capitais, de societário, ou da imbricação entre esses dois campos do direito, que tenham resultado em uma conduta que tenha sido sancionada do ponto de vista penal. E isso é bem grave, porque, em muitas situações, sobretudo quando as condutas são bastante gravosas, o penal nunca deixa de ser a medida final de justiça, digamos assim. Mas não é sobre isso que eu queria falar aqui. Quero falar sobre o cível. Quais são as dificuldades? O que a gente tem, então, hoje, do ponto de vista de panorama de potenciais remédios, digamos assim, e por que eles não estão funcionando? Eu vou falar de dois, e vou falar um pouquinho daqueles que são os obstáculos, para daí depois passar para os demais panelistas que vão aprofundar esses pontos. O primeiro deles é a ação do artigo 159, a chamada ação social, que pode ser movida pela companhia ou pelo acionista. O artigo 159, eu não o trouxe aqui para projeção, mas eu recomendo que vocês depois, né, deem uma olhada nele na 6404. Ele é um artigo que tem uma redação um pouco complexa, né, que cria ali algumas dificuldades práticas de operação dentro dele próprio, mas ele tem pelo menos 3 coisas que eu acho que vale a pena a gente destacar e que já foram identificadas até em trabalhos que a CVM fez
no passado para mapear por que no Brasil a gente não tem efetivamente uma resposta do ponto de vista indenizatório nesses casos de mercado de capitais e societário. E eles são principalmente 3 os problemas. Eu vou falar aqui, depois eles vão desenvolver um pouco. O primeiro é a questão do chamado quitus. O que é o quitus? O quitus é o ato pelo qual o acionista, em sede de assembleia, aprova as demonstrações financeiras. Prevalece hoje no Brasil o entendimento que, uma vez que esse quitus é ofertado, perde-se o objeto da ação. Isso é bem complicado, porque, por N razões relacionadas à dinâmica de aprovação de demonstrações financeiras, por questões temporais, porque, muitas vezes, algumas coisas a gente só consegue apurar depois que a demonstração financeira foi aprovada. Mas esse é um elemento que é bastante particular do Brasil. Se eu não me engano, pelo estudo da CVM, essa é um elemento que só Brasil e Espanha têm, então a gente está bem fora do que o resto do mundo pratica nesses termos, e é verdadeiramente um empecilho para que essas ações avancem. O segundo desses empecilhos é a necessidade de aprovação por assembleia, que eu entendo que meu colega vai falar como um dos temas aqui também, então eu não vou falar muito sobre isso, mas existe um requisito de aprovação dessa ação pela assembleia. E, por fim, a questão dos custos, né? Hoje, de acordo com as regras do artigo 159 da ação social no Brasil, o acionista que assume para si a responsabilidade de avançar com essa ação, né, contra a companhia, contra os administradores, enfim, que vai buscar a recomposição da sua posição inicial, das perdas sofridas, se ele, né, não tiver sucesso, o ônus financeiro recai todo sobre o acionista, o que é um incentivo terrível, né? Eu acho que o João vai poder falar um pouco sobre a questão dos incentivos. A gente tem, fora do Brasil, num outro tipo de ação, nas chamadas class actions, né, que são muito comuns nos Estados Unidos. Quem já ficou assistindo televisão muito tempo nos Estados Unidos sabe, né, tem aquelas propagandas que aparecem na televisão: se você foi, de alguma forma, se você perdeu dinheiro num período tal, você tem direito a entrar com uma ação. Então, lá houve um processo de comoditização dessas ações. Aqui, por outro lado, nós temos um sistema de incentivos que não funciona. Lá, o sistema de incentivos não funciona por outros motivos opostos, né? Aqui, mas o que a gente tem aqui também não é a resposta. Então, esses são os grandes obstáculos para o artigo 159. E eu queria falar também um pouquinho já que a gente está falando de Estados Unidos, antes eu vou falar da ação coletiva, que é uma ação que está prevista na Lei 7913, pouquíssimo utilizada. Um dos problemas dela é a discussão de quem tem a legitimidade de propor essa ação. Ela foi concebida também como uma tentativa de suprir as deficiências do 159, mas a verdade é que, de uma maneira um pouco diferente, mas a verdade é que aqui no Brasil nenhum desses dois mecanismos está funcionando. E por que eu falei de Estados Unidos? Eu acho que existe uma coisa que é muito interessante e que é bem descrita pelo Nelson Eisrich, e que eu acho que aqui, em algum momento,
dentre tantas outras coisas nós vamos ter que enfrentar quando nós avançarmos nessa agenda de micro-reforma dessas ações, porque, ao que tudo indica, a gente vai ter uma mudança legal aí no horizonte, mas é a questão da causalidade. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, mais especificamente, é esse problema da causalidade, que é, né, o nexo entre o ato e o dano, ele foi resolvido por 2 decisões da Suprema Corte nos Estados Unidos, que criou uma teoria, essencialmente é uma ficção, de que, se o investidor comprou ou vendeu valores mobiliários e comprovou-se que a informação que foi divulgada era incorreta ou imprecisa ou, de alguma forma, inadequada, cria-se a presunção relativa de que essa causalidade existe, essa relação entre o ato e a perda existe. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. E esse, para mim, é uma das grandes dificuldades que, como sistema, eu acho que tem outros, né, relacionados a discovery, enfim, que nos Estados Unidos são equacionados de uma outra forma, então a gente precisa pensar muito bem como é que vai importar isso aqui, mas esse, para mim, é um que me chama muito a atenção, porque eu acho que o nosso sistema precisa ser colocado um pouco de ponta cabeça para que essa questão da causalidade pare de pé. Mas é isso. Eu provavelmente ultrapassei um pouquinho o meu tempo e eu vou passar a palavra para o nosso moderador, que vai passar a palavra para o João, desculpem. Obrigado, Obrigada. professora. Foi claríssima a sua exposição. E eu vou passar a palavra agora ao doutor João. E só lembrando que, no currículo dele, entre outras coisas, ele foi um dos responsáveis pela redação da medida provisória que se tornou, foi convertido na Lei da Liberdade Econômica. Ele também ele exerceu o cargo de secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Inovação e também foi diretor de análise econômicas do Ministério da Economia, entre outras atribuições. Então, professor João, a palavra é sua. Obrigado, Paulo. Agradeço a PGE, na pessoa do Gustavo Borba, fez a gentileza desse convite. Agradeço, cumprimento também meus copainelistas aqui. Acho que eu vou começar, talvez, exatamente de onde a Marina parou, tentar abordar algumas outras coisas que ela tratou também. Essa teoria que ela fala da Suprema Corte, acho que, para mim, ela tem um nome muito apropriado, porque ela chama Fraud on the Market. E ela é uma fraude mesmo, assim, mas no sentido de ser essa ficção. Eu acho que ela tem uma coisa curiosa, que é assim, você comprou de alguém que não foi a pessoa que fez a fraude, né? Então, a companhia publicou uma informação equivocada, ou falsa, ou enfim. E aí, essa ideia de ter essa coisa de pensar no mercado como uma entidade gera muitas imprecisões, eu acho que problemas. E aí um deles, uma série deles é essa, né? Um lado teve uma perda, porque ele fala assim, eu comprei e não sabia que estava ruim, eu vendi e não sabia que estava bom. E aí a companhia gerou essa perda, mas e o ganho? A conta não fecha, né? A conta não fecha porque teve um outro lado que, supostamente, se alguém perdeu por uma questão de falha informacional, o outro lado teve outro que ganhou. Então, assim, essa pessoa tem que devolver para a companhia, porque fala assim, eu fui beneficiado porque a informação estava errada. Então, assim, está tendo enriquecimento sem causa. Você está tendo um ato ilícito, assim, ele gera um dano, gera um enriquecimento sem causa. Então, acho que ela tem um problema e ela tem uma razão muito forte para sobreviver. Porque quando você está... essas formas de compensação, né, de coletivas e tudo mais, elas têm um problema
que são assim, quando você pensa numa ação de indenização como uma forma de você conseguir uma transação, que é reparar um dano. Reparar um dano é uma transação que pode ser feita espontaneamente ou com um certo empurrãozinho, por exemplo, nos termos de compromisso, que é uma ótima forma de conseguir indenização, mas é uma transação. Nessa transação, no mercado, você tem muitas vezes assim, um monte de investidor que está indenizando o bolso direito para o bolso esquerdo, porque ele comprou antes, ele comprou depois, tudo mais. Quem está pagando, quando a companhia indeniza, quem está pagando são os acionistas que não fizeram nada. E aí você tem você tem esse problema. E sabe o que acontece quando você passa o dinheiro de um bolso para o outro? Metade fica no caminho. Metade fica no caminho dessas pessoas que estão fazendo comercial na televisão, que são os advogados. Então, assim, nada contra, né? Mas eu acho que isso é uma grande razão do sistema tolerar isso e vender isso como uma coisa boa, quando não tem economicamente assim, sentido. Você faz... eu acho que a gente vai chegar... e eu vou falar do outro lado da moeda, que é a outra forma de indenização que a Marina mencionou, mas queria deixar o meu colega aqui fazer um comentário, por favor. Sempre. Primeiro, Marina é excepcional, apresentação, uma perfeição, uma clareza. Estamos torcendo que a Marina vá lá para a diretoria da CBM, até vai levar o nível lá. O professor Zé Gabriel, que é professor no Brasil, na França, no mundo inteiro, o professor Paulo Penalva Santos, um dos maiores comercialistas e advogados de insolvência do Brasil, com certeza. Meu caro, uma pergunta rápida aqui. Eu concordo com tudo que a Marina falou. Tem uma questão aí que diz respeito à atuação da CBM, que eu já discuti com o Alexandre Pinheiro, que eu até botei nos votos, a gente conversou já bastante, que a indenização que nas ações civis públicas, a participação da CBM, que ela entra comigo escuro, um dos grandes problemas é que esse dinheiro vai para o fundo, né, e acaba competindo com os minoritários. Mas eu acho que tem um caminho muito bom aí. Por quê? Os minoritários que estão investindo no que diz respeito ao minoritário que investe sem um financial advisor, que compra ações sem saber o que está comprando, às vezes a gente não tem muito como proteger, mas é aquele que compra ações no novo mercado, que tem arbitragem, aí a gente chega na arbitragem. Né? E a arbitragem, querem gostam, querem não gostam, você tem 3 atos, se eles decidirem que o direito é o que eles estão decidindo, é o que vai ser decidido. Então eu pergunto, a Marina colocou muito bem com a inteligência, com o conhecimento, estudou fora, está trazendo os conhecimentos de fora, mas ela falou muito bem, class action, fraud on market. Nós sabemos que teve casos aqui no Brasil com os maiores especialistas envolvidos como árbitros, em que se aplicou a teoria do fraud on market e se aplicou a ação coletiva em arbitragem, que já é uma realidade no Brasil. Então, ou seja, o que lá nos Estados Unidos é class action, você permite, já tem todo o processo previsto, que é juízo federal. Pergunta para o diretor será que aqui no Brasil, com a possibilidade do novo mercado, com a arbitragem, você podendo escolher usar sigiloso, a gente até insistiu para continuar sigilosa, né? Estavam querendo que ficasse tudo público, mas não pode, ao meu ver, né? Posso estar errado. Mas será que com tudo isso, com a arbitragem, com a possibilidade da class action, que é a arbitragem coletiva, com a possibilidade que tem vários especialistas que já aplicaram a teoria do fraud on market, principalmente para os balanços, que seria pelo direito europeu, o francês, o alemão, será que seria uma solução, doutor? Eu acho que o problema não é a forma de se chegar a uma decisão, ou seja, a arbitragem. Não, mas a minha questão não é, a minha preocupação certamente não é quem toma a decisão. Assim, se é um órgão que vai dizer qual é o direito aplicável, que é estatal ou se é privado. Inclusive, eu acho que nesse caso eu preferiria que fosse judiciário, porque é público. Eu acho que assim, você ter um litígio que envolva direitos coletivos, coletivos no sentido humano da coisa, não nessa, assim, o direito tem umas ficções esquisitas, porque quando a gente fala assim, é uma indenização coletiva, e na verdade vai para um fundo, sei lá, vai para a União, por exemplo, que não é muito coletivo. Mas assim, o direito difuso, eu não sei até hoje o que é difuso, assim, mas enfim,
Eu acho que o problema não é... Então, assim, eu acho que a arbitragem, se for pública, é uma solução melhor para essas coisas que tratam de direitos de muita gente ao mesmo tempo, mas o problema desse tipo de ação é a transação econômica em si que está sendo decidida. É a companhia pagando para uma parte de gente lá, um custo de transacional enorme, a parte enorme daquilo fica com quem faz aquilo acontecer, não gera incentivo de agir certo, porque aquilo vai lá para o seguro. Então, assim, quem está pagando são os acionistas estão pagando, porque eles pagam o seguro, a companhia paga um seguro de responsabilidades de fraud on the market. Então, ela falou assim, olha, se eu publicar um negócio, caiu a ação um pouquinho, vai ter um monte de gente processando. Então, eu pago um seguro, porque eu vou tomar um processo, vou fazer um acordo, e esse seguro, na prática, é pago pelos acionistas. Essas ações, assim, economicamente, elas são uma forma de transferir dinheiro de parte de acionistas que não está litigando para aquela parte que está litigando. E não representa um incentivo para agir certo, porque não arde no bolso de quem age errado, que é quem são os responsáveis por prestar as informações, né? Eu acho que assim, o objeto central, né, o objeto principal daquilo que trata a regulação do mercado, como a Marina falou, é a informação, mas é a informação como meio de proteger algo que é mais tangível, né, que é propriedade, né? Então, assim, porque tanto é que você investe no mercado, não é para ficar vendo assim, poxa, eu soube disso, né? É para ver se tem um retorno financeiro. E aí eu acho que, quando você vê exatamente o que está acontecendo em termos patrimoniais, se a gente olhar, e aí eu acho que fica saudável a visão mais tradicional de um direito civil, de litígio, de ver assim, quem está indenizando o quê, pelo quê? Então, ato ilícito, você causou algo a alguém, ou você só causou um dano e tem que indenizar, ou se você teve um enriquecimento ilícito, em última análise, tem que devolver. E sob essa lógica, é por isso que eu acho que eu concordo que a gente tem esses pontos cegos, e eu acho que o sistema nos Estados Unidos é muito disfuncional, mas, como a Marina falou, por razões opostas à nossa, de certa forma opostas. Por quê? Porque ela tem... aqui a gente tem uma quase impossibilidade de quem foi lesado ser compensado. Então, por exemplo, a questão da ação do 159 é a ação que a companhia tem para processar o administrador que fez algum ato que causou um dano a ela. Ela já é mais rara. E aí, a lógica dela é: a companhia, se for prejudicada por um administrador, a companhia vai processar o administrador para ser indenizada. Se a companhia se fechar em copas, ou os administradores todos fizeram aquilo ali juntos, né, ou não querem processar o colega e tudo mais, aí surge o problema de ação coletiva, quer dizer, problema de ação coletiva no sentido econômico, que é a historinha dos ratos. Quando o rato tem um gato e tem assim, pô, todo mundo ia ganhar muito se alguém pendurasse um sino no pescoço do gato. O problema é quem vai pendurar o guizo, porque o ganho é coletivo e o risco é individual. É exatamente esse problema que tem nas ações coletivas, nessas ações assim de quando a companhia não quer processar a si própria, ou o controlador, ou um administrador. Porque, se você pensar assim, na massa de acionistas, eles gostariam de falar assim, poxa, a gente tomou um dano, a gente quer que aquela pessoa que causou um dano devolva o valor que ela nos subtraiu para a companhia. Como é que a gente faz? Alguém vai lá e processa. E aí foi o que a Marina falou. A troco de quê? A troco quando é para a companhia processar um administrador, primeiro que assim, isso já no Brasil já seria estatisticamente menos comum, porque aqui a maioria das companhias tem controlador definido, e aí o controlador definido, ele tem
ele gera problemas de conflitos de interesse diferentes daqueles que se veem mais nos Estados Unidos, em que as companhias são mais assim de controle disperso, e aí quem está... Né, o problema inerente à companhia, o risco e a forma de abuso, no fim das contas, é other people's money. Né? Então, se você, na medida em que você está controlando dinheiro que é de outras pessoas, é aquilo ser abusado e falar assim, olha, vou pegar um benefício para mim e não para quem são os destinatários daquele projeto coletivo. Então, nos Estados Unidos, surge esse modelo de ação em que a administração está lá e não quer processar-se a si mesma. Então, algum acionista vai e processa em nome da companhia, né, para falar o seguinte, olha, você que fez errado, indenize a companhia. Aí eu acho que fica bem mais claro a lógica de quem causou, quem se enriqueceu, devolver, e aí quem foi prejudicado é beneficiado de volta. O administrador que tiver agido errado, ele tem que devolver aquilo que ele causou de dano. E no modelo, na legislação brasileira, você tem essa que é a do 159, e aí se a companhia se omite, não processa, surge essa legitimidade extraordinária de um acionista qualquer processar a companhia e tudo mais, processar o causador do dano em nome da companhia. Qual é a lógica? Ele vai trazer de volta para a companhia, mas ele precisa ter um incentivo, né? Ele precisa ter uma parte, ele precisa receber uma parte maior do que ele trouxer de volta, porque senão essas questões de que não andam aqui, se você tem 1%, ou 0,0001% da companhia, e o dano foi de R$1 bilhão, a sua parte, e esse é a essência desse fenômeno que se chama problema de ação coletiva na economia, o custo individual de eu propor essa ação e tudo mais, se esse custo for maior do que o benefício que eu tenho individual, eu não vou fazer. É o mesmo problema que está por trás do que se chama de absenteísmo, não sei o quê, que eu falo assim, pô, para que eu vou lá participar e tal, se eu tenho R$10 mil numa companhia, que ganho eu vou ter na minha parte de fazer aquilo lá, de trazer um patrimônio adicional, né? Então, assim, eu acho que uma reforma, para a gente trazer para o que a Marina comentou, dessa discussão de nós aprimorarmos o nosso sistema, a gente tem que fazer que fique mais claro e seguro que quem for o rato que for pendurar o sino no pescoço do gato, ele tem que ser premiado. Ele tem que ficar com uma parte, assim como um advogado é contratado, ele tem essa função, ele função fala assim, olha, eu vou trazer de volta um dinheiro para a companhia. E aí você é remunerado por isso. A lei tem esse sistema já, em alguma medida, né? Quando porque você tem os honorários de sucumbência, na prática, quando acontecem essas ações, o acionista ou é alguém que um escritório arrumou e o projeto é de um escritório, ou se for um acionista que vai custear, assim, você tem um rateio do honorário de sucumbência. E aí o problema que tem hoje é um desalinhamento desses interesses, desses incentivos. Quando você faz um processo normal, você processa alguém por uma relação comercial por R$100 milhões, você sabe, se eu perder, eu vou pagar R$10 milhões. É 10% a 20%, mas é 10%, porque assim, custou muito para ser 10%, porque está na lei 10% a 20%, e a tradição era dizer que tem que ter uma proporcionalidade, um chakra desses assim, chakra legislativo, princípio de não sei o quê, e aí nem tinha isso. Agora, a regra geral do processo se eu processo por 100 e perder, eu sei que eu vou pagar 10, assim, grosso modo. Isso é razoável, porque você evita ações aventureiras. Imagina se eu tiver que pedir 100 e pagar 0, todo mundo sabe o que acontece, porque a gente teve essa experiência empírica, que é a Justiça do Trabalho pré-reforma. Peço infinito, porque assim, se eu ganhar, eu ganhei, se eu não perder, eu não pago nada. E aí você tem
um desalinhamento enorme hoje, porque o cálculo é feito, você pede uma indenização gigantesca para a companhia. Se você ganhar, vamos supor que seja essa de um 5,9, você vai ganhar, vamos dizer, 10% dos honorários, algum rateio lá entre o advogado e a pessoa. 10% daquele valor gigantesco. Isso, na melhor das hipóteses, que tem a pior, que já foi objeto de decisão também, que é uma insegurança. Se perder, você vai pagar exatamente a mesma coisa. Então, assim, é diferente você processar 1 milhão, sabendo que, se eu perder, vou perder 100 mil, do que você processar por 1 milhão e, se você perder, vai pagar 1 milhão. Ou até mais. Diga lá, Otto. Só para partir do fato de que o Brasil é o único lugar do mundo que tem arbitragem em mercado de capitais. Todo juiz da Suprema Corte de Delaware vem para o Brasil e fica surpreso por isso, porque a arbitragem é 5 anos. Mas a partir do momento que você pode prever a regra de foro, como vai ser, assim, qual seria o sistema perfeito para ser previsto em arbitragem, você pode botar no estatuto da companhia. Você pode prever até a forma de liquidação. Qual seria o sistema perfeito, assim, no mundo perfeito? Você pode botar na arbitragem, se todo mundo concordar. Se você pode até ver como é que vai ser a parte da liquidação. É um mistério que ninguém conhece muito bem aqui no Brasil, e lá fora eles fazem. Eu acho que, assim, a questão que eu acho fundamental é se ater a essa história de apontar os incentivos no lugar certo. Quem trouxer de volta para a companhia um valor que foi subtraído dela, não vai fazer isso se for custar mais do que ele pode perder, né? Aí tem os detalhes que estão em discussão, mas assim, eu acho que esse é o principal foco. A lei, por exemplo, tem um outro modelo, que esse é mais comum no Brasil, né? Porque eu estava dizendo que é raro você ter essa situação do administrador ser processado, porque como a maioria das companhias aqui tem um controlador definido, ele fala assim, o cara... Primeiro que é mais raro ter o problema do administrador, porque ele sabe que tem chefe, ele vai ser demitido. Mas tem aquelas companhias que não têm controlador definido, tudo mais, que isso começa a ser mais um problema. Então, assim, é mais raro, sempre vai ser mais raro aqui do 159 por causa da questão do controlador. Mas aí tem a questão do controlador. Quando tem problema, quem faz é o controlador. E aí a lei tem uma ação que basicamente é o mesmo conceito, é até curioso que não esteja no mesmo lugar, mas a ação está lá no 246, que é a ação seguinte, o controlador fez aquela coisa cultural, ele falou assim, é meu e tal, pegou para si algo que, em detrimento da companhia, ganhou mais, claro, porque ele é dono de 100% de si mesmo, né? E aí você tem essa figura de a companhia, de um acionista poder processar o controlador em nome da companhia. Nesse caso, a lei já prevê um regime já diferente. Ela prevê 20% de honorários, mais um prêmio de 5%. E na época que a lei foi escrita, não tinha essa história de honorário ser do advogado e tudo mais. Assim, na prática, você tem um bolo de 25% que vai ser dividido ali. Então, assim, já tem um incentivo melhor. Por isso que hoje você até tem essa ação, ela acontece, ou acontecia, porque meio que o STJ, enfim, acabou com ela. Mas então, assim, eu acho que o principal para a gente se buscar quando for ter reforma é isso, é você buscar uma coisa que faça sentido econômico e que você esteja privilegiando trazer de volta dinheiro para a companhia e a coletividade dos acionistas ser beneficiada por falhas, né? Por falhas assim perdas patrimoniais efetivas. Então, acho que por causa do tempo, vamos continuar a conversa por aí, né? Depois a gente pode bater mais papo. Obrigado, João. Excelente observação. E eu queria passar a palavra agora ao professor José Gabriel, que ele vai falar sobre a desnecessidade para a responsabilização do administrador na ação anulatória de deliberação que aprovou as contas. Professor Gabriel, obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Dr. Gustavo Borba pelo gentil e honroso convite para estar aqui. Agradecer ao professor Paulo Penalva.
doutora Marina Coppola, doutor João Acioli, todos os que estão aqui hoje. E, depois de Marina e João, o que me resta a dizer, a não ser acompanho o relator, a revisora, etc. Mas eu queria pedir a atenção de vocês, senhores, se fosse possível, para tratar de um outro, está ótimo, de uma outra questão, que é prima irmã desta que estamos aqui conversando, que é as condições para o exercício de uma ação de responsabilidade lá prevista no artigo 159 da lei. Tá? Bom, e aí eu organizei aqui um pouquinho a ideia à volta de dois grandes argumentos, os argumentos a favor e os argumentos contra a necessidade de uma ação para anular a deliberação da companhia que aprovou as contas do administrador. Tá? Então, só aí rapidamente lembrar o que são, desculpem, lembrar o que são as contas dos administradores, tá? Ou seja, o que a lei diz que as contas são dos administradores, é talvez uma das coisas que passam-se meio desapercebidas. Não, eu aprovei as demonstrações financeiras, mas as demonstrações financeiras são as contas são as demonstrações financeiras. É bem da verdade, as contas dos administradores são todas as atividades realizadas pelos administradores durante aquele exercício social. E todas essas atividades são sujeitas à avaliação da Assembleia Geral. Tá? Essas atividades estão lá descritas, não apenas nas demonstrações financeiras, mas também naquele documento que é relativamente pouco conhecido, que é o relatório da administração. A companhia fechada, relatório de administração, são aproximadamente 2 linhas escritas pelo alguém da contabilidade e pronto, é isso. São as contas do administrador. Tá? E nós temos o artigo 134, parágrafo 3º, que estabelece claramente uma regra e uma exceção à regra. A regra é que a aprovação das contas do exercício, sem reserva, exonera os administradores. Essa é a regra, fácil, simples. A exceção é que esta exoneração não se aplica quando a aprovação for resultado de erro, por exemplo, uma insuficiência de informação sobre a atividade, que leva os acionistas a aprovar as contas, ou for resultante de dolo, por exemplo, a conivência entre o acionista controlador e os administradores, ou fraude ou de simulação. Tá? E o que é muito interessante é que o artigo 134 não estabelece nenhum outro pré-requisito. Diz apenas, olha só, nessa situação é possível não haver a exoneração dos administradores e não determina nenhum requisito de ajuizamento de ação de responsabilidade nenhum outro pré-requisito para o ajuizamento de ação de responsabilidade. Tá? No entanto, aquela referência ali, finalzinha, no artigo 286 do parágrafo 3º, foi interpretada pela jurisprudência, pelo Superior Tribunal de Justiça, ao longo de 7 acórdãos, no sentido que haveria uma etapa suplementar que seria uma ação para anular a deliberação social de aprovação das contas. Tá? Então, qual é o sentido dessa referência? O STJ definiu 2 situações. O primeiro caso, não aprovadas as contas dos administradores, a companhia pode imediatamente ajuizar a ação de responsabilidade, desde que cumpra apenas o requisito de deliberar, autorizar o ajuizamento dessa ação. Caso tenha havido a aprovação das contas, a companhia teria 2 pré-requisitos: uma ação de anulação da deliberação social que aprovou as contas e a própria deliberação social autorizando o ajuizamento da ação de responsabilidade. Tá? No entanto, se nós olharmos um pouquinho, será que essa ação de anulação ela é verdadeiramente necessária?
Será, à luz daquilo que Marina e João já levantaram aqui, será que a gente precisa ter mais essa dificuldade para conseguir responsabilizar? Olhando lá os acórdãos do STJ, nós vemos que o STJ alinhou três argumentos a favor dessa obrigação. O primeiro argumento é a especialidade da norma. O segundo argumento é o prazo, os prazos prescricionais são distintos. E o terceiro argumento é o argumento do direito adquirido. Passando rapidamente por cada um deles, a especialidade da norma, esse foi o primeiro argumento usado pelo STJ nesses acórdãos. O STJ decidiu que a regra do artigo 134 ela é especial com relação ao artigo 159 e que, portanto, eu tenho que cumprir o 134 e depois ir lá para o 159. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, parece ter querido dizer aquilo que está ali. Quando não houve aprovação de contas, eu vou direto ao 159. Quando tiver aprovação de contas, eu tenho uma etapa necessária antes, que é uma ação para ajuizar, uma ação para anular a deliberação de aprovação de contas. Mas esta solução dada pelo STJ cria um problema, que é um problema de conflito de prazos. Tá? Eu tenho o prazo do 286, que é o prazo decadencial que eu tenho de 2 anos, e tenho lá o prazo prescricional da pretensão deduzida na ação de responsabilidade do administrador, que é de 3 anos. Tá? Como é que esses dois prazos como é que resolve esse problema desses dois prazos? STJ resolveu o problema dizendo o seguinte: uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Um prazo não tem nada a ver com o outro, e disse o seguinte: os prazos são distintos, e depois, tá bom, então se o prazo é distinto, nós passamos a ter um duplo prazo prescricional. Tá? Um primeiro de 2 anos a contar da data da Assembleia Geral que aprovou as contas, para ajuizar a ação de anulação dessa deliberação de aprovar as contas, e depois eu tenho um segundo prazo de 3 anos para ajuizar a ação de responsabilidade. E aí, obviamente, qualquer um de nós pensa imediatamente, os prazos são o quê? São consecutivos? São simultâneos? Que prazos são esses? O STJ disse que os prazos seriam consecutivos, tá? Sendo o termo inicial do segundo, o trânsito em julgado da decisão final da anulação de deliberação de contas, o que já cria um problema, obviamente, de insegurança jurídica, mas, enfim, vamos em frente. E, inclusivamente, num dos acórdãos, o STJ disse que seria possível acumular numa ação só as 2 pedidos, o pedido de anulação da deliberação de aprovação de contas e de responsabilidade. Tá? Então, o efeito prático da posição do STJ é que nós temos nós temos 2 prazos que passam a coexistir, consoante as contas tenham sido ou não aprovadas. Se as contas não foram aprovadas, eu tenho prazo de 3 anos para ajuizar a ação de responsabilidade. Se as contas tiverem sido aprovadas, a companhia passa a ter um prazo maior, em tese de 5 anos, 2 anos mais 3, para obter a reparação. Tá? O terceiro argumento que o STJ usa é um argumento que, a bem da verdade, passa assim meio, é uma frase meio que lançada nos acórdãos, dizendo o seguinte: a aprovação das contas gera um direito adquirido, representa um ato jurídico perfeito, e a quitação cria, portanto, um direito adquirido no patrimônio de um terceiro, que é o administrador. Em consequência, por ser um ato jurídico perfeito, só pode ser modificado por uma ação judicial. Tá? Isso nunca foi aprofundado nos acórdãos do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça. Existe, por exemplo, qual é a abrangência dessa quitação, qual é a natureza dessa quitação, qual é a causa dessa quitação, nunca foi dito. Tá?
Na doutrina, nós temos um trabalho do Dr. Bulhões Pedreira e do Luiz Alberto Rosman, onde eles dizem que a companhia está vinculada a seu ato, que é irretratável e somente pode ser modificado por decisão judicial, e, para isso, a companhia deverá pedir judicialmente a anulação da deliberação de aprovação das contas dos administradores e a administração e a indenização dos prejuízos. A Assembleia não pode, ela própria, revogar o ato de aprovação das contas que criou direito para os administradores. Tá? Um argumento que guarda a sua lógica. A companhia, através da Assembleia Geral, obrigou-se perante um terceiro, mediante a outorga de quitação, e, uma vez obrigada, ela não poderia unilateralmente desfazer aquilo ao qual ela se obrigou. Tá? Então, esses argumentos são os argumentos apresentados e vamos examinar se esses argumentos efetivamente se sustentam. Tá? E aí os argumentos contra a necessidade prévia de ação judicial. O primeiro argumento é o que efetivamente foi dito pelo Superior Tribunal de Justiça. E quando nós vemos os casos do Superior Tribunal de Justiça, é muito curioso, porque, a bem da verdade, o STJ pouco discutiu sobre a necessidade da ação judicial para anular a deliberação de aprovação de contas. Tá? A bem da verdade, o que aconteceu é que os casos que foram levados ao Superior Tribunal de Justiça eram casos onde a deliberação de aprovação das contas ainda estava em vigor quando foi ajuizada a ação de responsabilidade do administrador. Então, havia esta incongruência, ou seja, nunca foi levado ao Superior Tribunal de Justiça a questão de saber especificamente é preciso anular a deliberação de aprovação de contas. Esta questão já estava colocada, então foi sobre isso que o Superior Tribunal de Justiça decidiu basicamente. Tá? Então, os acórdãos, a bem da verdade, eles tratam de uma questão anterior, que é a possibilidade ou não de instaurar a ação de indenização, mesmo quando as contas estão aprovadas e esta aprovação de contas ainda não foi modificada. Tá? Então, basicamente, é essa a questão. O segundo ponto é um ponto muito interessante, que é o ponto das incongruências processuais geradas pela decisão das decisões do Superior Tribunal de Justiça. Em primeiro lugar, aquela ideia que a companhia tem primeiro que anular a aprovação das contas dos administradores. E isto resulta de uma frase de Trajano Miranda Valverde, que escreveu sob a égide da lei antiga, tá? E o Trajano Miranda Valverde disse, especificamente, é manifesto que a deliberação da Assembleia Geral que aprovou o balanço e as contas foi obtida por meio de atos, processos ou expedientes que viciaram o consentimento dos acionistas, tornando, pois, anulável a deliberação. Tanto a sociedade como qualquer acionista poderão pleitear judicialmente a anulação da deliberação. E aí, olhando o livro do Trajano, é só isso que tem lá no Trajano. E a primeira coisa que resulta é o seguinte: a companhia pode ser autora de uma ação na qual ela própria é ré, ou seja, a companhia vai propor uma ação para anular a deliberação social tomada por ela própria e na qual a ação ela figurará como ré. Então, parece-me aí, já teríamos talvez um problema clássico do direito, que é venire contra factum próprio. Tá? E mesmo quando a ação de anulação é proposta pelos acionistas, esta ação também tem várias questões incongruentes. O acionista controlador vai, então, ajuizar uma ação contra a companhia para obter a anulação da deliberação que aprovou as contas do administrador. Em sã consciência, os administradores, obviamente, que cometeram os atos já foram afastados, o acionista controlador tomou esta medida,
está lá outros administradores. Em sã consciência, esses outros administradores vão dizer, não, peraí, a gente vai se opor a esse pedido, tá? A gente vai dizer, não pode, o acionista controlador, a companhia é contra o pedido. É óbvio que não, tá? É óbvio que não. Então, a bem da verdade, a gente não tem aquele sentido processual da lide. Não tem lide, porque não tem pretensão resistida. O acionista controlador ajuiza a ação contra a companhia concorda. Tá? Na prática, é pior do que não ter lide. A bem da verdade, a gente tem uma lide simulada. Tá? Porque não há, na realidade, lide entre aqueles dois. Não há entre o acionista controlador e a própria companhia. Ainda uma outra incongruência processual, que é a questão dos prazos. Eu tenho um prazo de 2 anos nos 286 para deliberar o ajuizamento da ação de anulação e tenho no 287 o prazo de 3 anos para pedir a reparação civil. Se eu não pedir a anulação nos 2 anos, eu não vou mais poder pedir a reparação nos 3 anos. Ou seja, esta interpretação da lei encurta, na prática, o prazo prescricional da ação de responsabilidade. Quer dizer o seguinte, que o legislador apareceu conscientemente em algum lugar e teria dito o seguinte, olha só, eu vou encurtar o prazo prescricional da ação que tem por objeto um fato mais gravoso, que é a responsabilidade do administrador, e em virtude de um outro prazo de uma ação que é menos gravosa. Tá? Então, volto a dizer, do meu ponto de vista, meu modestíssimo ponto de vista, não tem o menor sentido. Tá? Na verdade, a gente estaria a aplicar essa lógica do Superior Tribunal de Justiça a favorecer o administrador que foi mais malandro. O administrador que foi mais malandro e que conseguiu esconder o ato lesivo por mais tempo, ele se beneficia da situação. Então, é uma situação que não tem muita lógica. Tá? E o terceiro ponto é a revisão pela companhia das suas próprias decisões e o ato jurídico perfeito e os direitos adquiridos. O argumento do direito adquirido é um argumento que certamente toca profundamente ao coração de todos nós. Está lá na Constituição da República, há várias constituições, etc., a defesa do direito adquirido, talvez é uma das primeiras coisas que a gente aprenda no curso de introdução ao direito, no primeiro semestre da faculdade. Tá? Mas se a gente olhar, a lei das SA estabelece lá no artigo 121 a possibilidade da Assembleia Geral rever ou reconsiderar as suas deliberações anteriores. Tá? Mas isso não seria possível porque isso afetaria o direito adquirido. E aí, se nós pensarmos um pouquinho, será que na lei das SA não existem outras situações onde a deliberação da Assembleia Geral afasta o direito adquirido? Eu coloquei ali alguns exemplos. Primeiro, o exemplo do direito de retirada. O direito de retirada é um direito potestativo do acionista, quase potestativo, a depender da interpretação de cada um, e que se materializa quando o acionista comunica, estou saindo da companhia, acabou, tá? Não depende de aprovação, não depende de concordância, não depende de nada. Fui, como se diz popularmente, foi, tá? E aí a companhia tem o direito de convocar uma Assembleia Geral para reconsiderar a deliberação que levou o acionista a se retirar da companhia. Vejam, o sujeito que deixou de ser acionista, volta a ser acionista da companhia por um ato ao qual ele é totalmente estranho. Olha só, eu queria ir embora, eu não quero mais estar com vocês, eu não gosto mais de vocês, eu não tenho mais confiança em vocês, sabe, não são pessoas legais, sabe, não quero mais estar aqui, quero ir embora. Não, a gente mudou a deliberação, você vai ficar. Tá? Então, e o direito adquirido aqui não tem? Não tem direito adquirido. Outro exemplo do direito adquirido, direito ao dividendo. Olha só, a gente aprovou ali aquele dividendo, etc., mas afinal a gente achou que tem alguma mudança à volta disso. Tá? Aí,
poderia-se dizer, não, mas espera aí, Zé Gabriel, nós estamos falando aqui do acionista, não estamos falando de um terceiro. Aí eu pergunto a vocês o seguinte, vem cá, e o administrador é terceiro desde quando? O administrador, pelo menos, eu sempre aprendi que o administrador, ele era o órgão da sociedade, era aquele que apresentava a sociedade, era longa-manos da sociedade, aquele que emprestava a sua cabeça, os seus olhos, a sua boca, os seus ouvidos à sociedade. O administrador não pode ser considerado um terceiro, tá? Então, mais ainda, quando este administrador, ao entrar na sociedade, obviamente que já conhecia a Lei 6.404, tá? E toneladas de livros dizendo exatamente isso, tá? Então, o administrador sabia, 134, parágrafo 3º, que a sua exoneração não seria absoluta, que a sua quitação não seria absoluta, tá? Então, esta quitação e esta exoneração, poderia-se dizer também, mas elas não decorrem de uma declaração de bilateral de vontade, não foi de um lado o administrador, do outro lado a companhia. A gente até poderia discutir isso, apresentou o relatório, apresentou as demonstrações financeiras, é a proposta feita pela administração aos acionistas, os acionistas aprovam, etc. Mas vamos imaginar que isso seja um ato unilateral, tá? Mas o artigo 473 do Código Civil prevê que a resolução unilateral, nos casos em que ela é expressa ou implicitamente o permite, opera mediante notificação, mediante denúncia notificada à outra parte. Ou seja, o Código Civil prevê a possibilidade da própria declaração unilateral de vontade ser resilida, prevê a possibilidade da resilição unilateral daquela situação, tá? Então, por esses motivos, acrescentando a esse último, ou seja, a ausência de relação de especialidade entre o 134 e o 159, e por que não existe essa especialidade? Por uma razão muito simples. Se nós formos olhar o que diz o decreto 2627, lá de 1940, o 2627 era sábio, porque ele estabelecia o mesmo prazo, 3 anos. Tá? Prescreve em 3 anos a ação para anulação das deliberações sociais e prescrevia em 3 anos a ação de responsabilidades contra o administrador. Tá? Eram fixados no artigo 157 da norma. Tá? Os prazos eram harmônicos. Se a companhia decaísse de um direito, também não poderia exercer a pretensão de responsabilizar o administrador. Quando veio a Lei 6.404, a bem da verdade, a gente fez uma confusão, porque a gente resolveu trabalhar com prazos diferentes. Tá? E, então, nós passamos a ter uma situação incongruente. E a única maneira, acho eu, gostaria de propor aqui para debate, a única maneira que a gente tem de tornar esse sistema congruente é dizer que estes prazos faz sentido somente quando se trata de um acionista minoritário. Ou seja, para o acionista minoritário, faz sentido, sim, eu prever a propositura de uma ação de anulação da deliberação de aprovação de contas. Porque provavelmente ele vai chegar na Assembleia Geral, vai propor, olha só, vamos revogar a deliberação anterior, o acionista controlador vai dizer que não, e ele vai ficar numa situação onde ele tem um impedimento para ir. Então, ele vai lá propor a ação de anulação da deliberação de aprovação de contas. Fora esse caso, eu, sinceramente, coloco aqui para todos em discussão, eu, sinceramente, não vejo razão para nós continuarmos a exigir uma etapa suplementar de responsabilidade, criando mais uma camada de dificuldade à reparação dos prejuízos. Muito obrigado pela atenção. Professor Zé Gabriel, agradeço aí a exposição muito clara e muito bem fundamentada. Perguntaria ao doutor João
E a doutora Marina, se tem mais alguma observação em relação a isso que ele acabou de discutir. Apresentação. Na verdade, eu queria pedir uma cópia depois, para estudar um pouco melhor. Eu achei que está muito completa, está muito boa. Eu acho a mesma coisa. Acho que sempre pensando nessa coisa de aprimorar o ordenamento, assim, simplificar, trazer coerência, evitar discussões possíveis, né? Você vai falar de um outro... Quer trazer outro tema? Fala. Não, na verdade, eu vou falar uma última coisa. Eu acho que essa questão, né, do descolamento dos prazos, na verdade, é uma coisa de muitas... É uma grande aberração dentre muitas outras pequenas, né, nesse sistema que hoje, né, existe e que, até onde nós sabemos, deve ser alvo de reforma muito proximamente, né, num futuro muito próximo. Então, a expectativa... E esse é o segundo evento que eu faço em um mês de regra que vai mudar. Então, é uma situação muito ingrata. Mas a expectativa é que essa micro-reforma ela venha apaziguando, né, aplainando esses pontos que hoje causam esse tipo de duplo carpado, né, jurídico e teórico e de falsas lides e de coisas que não fazem mais sentido e que podem ser suprimidas, pelo menos uma tentativa de criar um sistema de ação e de indenização que funcione, né? Bom, senhores, eu agradeço a presença de todos, considerando o adiantado da hora. Agradeço... um minutinho, pois não. Não, apenas uma colocação em relação à questão dos prazos, é que há uma decisão do STJ que eu acho que é uma decisão que resolve a questão. Salvo engano, o relator era Luiz Felipe Salomão, no seguinte sentido, de que a ação de indenização, porque é accionata, né, ela só o prazo prescricional dela só se inicia após o trânsito em julgado da ação para anular as contas. Então, eu posso, e acho que faz todo sentido isso, eu posso entrar com uma ação para anular as contas e, depois, quando eu tenho uma decisão favorável, transitada em julgado, é que nasce o meu direito da ação indenizatória. E aí os 3 anos começam a partir desse momento. Isso é uma decisão do STJ. E aí, mas eu, particularmente, nem faço isso. Quando eu tenho que entrar com alguma medida, eu já faço os 2 pedidos numa medida só. Caso haja a decisão favorável, que, então, em apuração de sentença, se verifique o valor a indenizar, porque aí nós não corremos nenhum risco de uma interpretação diferente. Mas só queria fazer essa observação. Com certeza. Como eu referi, o STJ disse que os prazos eram consecutivos. Mas como um prazo é de 2 anos e outro de 3 anos, se eu não ajuizo a ação de anulação da deliberação em 2 anos, eu não posso mais ajuizar a ação de responsabilidade do administrador, porque se eu for minoritário eu não consigo, passou, porque já esgotou o prazo e mesmo se eu for acionista controlador, eu não consigo mais ajuizar o prazo se eu tiver a GO aprovando as contas, porque eu já perdi o prazo para pedir esta anulação da deliberação de aprovação de contas. Mas eu ainda tenho prazo para propor a ação de responsabilidade. Sim, eu tenho prazo de 3 anos, mas o STJ diz que eu tenho que ter primeiro a anulação da aprovação de contas. Essa é a incongruência do sistema. Se eu tiver proposto a ação de anulação da deliberação de aprovação de contas, 0 de problema, vamos em frente. Mas se eu não tiver, e eu tiver naquele 3º ano, aí eu estou perdido. Bom, muito obrigado, professor. Eu, então, agradeço mais uma vez
Doutor Otto? Mas você não estava proibido de perguntar? O Otto me acusou de proibir ele de perguntar, eu estou querendo passar aqui. Mas então eu vou fazer uma pergunta, se tiver disponibilidade de tempo, para o João e para a Marina, sobre a ação derivativa do 246. Porque assim, eu acho que a ação contra o administrador, realmente a lei tem realmente algumas deficiências em matéria de incentivo, né? O risco do autor da ação é muito grande e o benefício que ele pode oferir com essa ação é muito pequeno e é repartido por todos os acionistas. O benefício vai para a sociedade. Já na ação do 246, ela tem realmente incentivos ali bem estruturados pela lei, que é o prêmio de 5% para o acionista e os honorários de 20% para o advogado. Mas o STJ tem proferido algumas decisões que têm corroído esses incentivos. Uma ação, a ação Petroquisa, que falou que basta o controlador, mesmo depois da sentença de primeira instância e da decisão de segunda instância, teve um entendimento que bastaria a controladora incorporar a controlada para extinguir a ação. Então, todos os incentivos que levaram aquele acionista minoritário a ingressar com a ação foram, de certa forma, destruídos no final da ação, depois de um longo percurso, tornando economicamente irracional que o acionista tivesse incentivos para, em outros casos, né, considerando esse precedente, para iniciar uma ação como essa. E, mais recentemente, uma decisão também que eu acho que é problemática no que se refere aos incentivos foi a decisão que entendeu que proposta uma ação pelos minoritários como substitutos processuais para garantir uma indenização para a companhia, se a própria companhia depois decidisse propor uma ação idêntica, essa ação posterior, essa litispendência, uma ação posterior, extinguiria a ação anterior, o que também gera forte desincentivo, porque, ao meu ver, a norma do 246, diferentemente da ação contra o administrador, ela prevê uma legitimidade incondicionada, não há necessidade de uma deliberação. O minoritário, considerando que a sociedade não, em tese, e de forma geral, não iria entrar com ação contra o controlador, elegeu o acionista minoritário como principal titular, principal legitimado extraordinariamente para propor essa ação. E essas duas decisões, ao meu ver, elas corroem realmente os incentivos que foram bem estruturados na lei. Queria saber o que vocês acham sobre essas decisões do STJ. Eu não quero falar sobre nenhuma, inclusive porque a segunda eu sou conflitada. Diretor, pode polemizar. Eu vou falar sobre uma questão de forma, tá? Que não é exatamente uma questão do conteúdo, que é o que eu posso falar nesse aspecto. Eu acho que quando a gente tem um sistema que depende de tantos posicionamentos do STJ, né, sobre uma matéria que é claramente controversa na 6404, eu acho que a gente potencialmente tem um problema na 6404. Então, eu desgosto bastante da ideia dos tribunais gerarem esse tipo de interpretação que depois, né, demanda que seja feita uma equalização muito complexa, por hora, a respeito da interpretação de determinados dispositivos que deveriam funcionar de maneira muito clara, sobretudo à luz do público-alvo, que é o próprio investidor, o acionista e tudo mais. Dito isso, eu também acho que, uma vez que o tribunal se pronuncia, não cabe ao órgão regulador ir contra aquela decisão.
por mais frustrante que ela seja, por mais que, desculpem, por mais que em algumas situações ela possa parecer contraditória aos princípios, à lógica do sistema, eu acho que isso é um dos riscos de ter uma lei que não é suficientemente clara e demanda que essas discussões sejam levadas aos tribunais, mas eu acho que pela forma como... E a gente nem nunca conversou sobre isso, mas eu acho que, realmente, pela forma como funciona a separação de poderes, né, dentro da República e debaixo da Constituição, a regra do jogo é essa. Uma vez que o STJ se manifestou a respeito de um determinado assunto, cabe ao órgão regulador, que está em outro poder, né, que se submete ao Poder Judiciário para esses efeitos, acatar. Mas essa é a minha opinião sobre forma, e não sobre conteúdo. É isso. Saí bem? Fiz o possível. É que, às vezes, assim, você vê algo acontecendo, você tem, de repente, vem uma chance de falar assim, olha, está errado. Assim, então, assim, tem uma decisão, fala assim, está errado, vai dar problema, e você explica tentando salvar, porque, eventualmente, quem decidiu errado pode, né, quem sabe, pensar um pouco mais. Eu acho assim, em relação a... Agora, falando de questão de incentivo, por exemplo, você tem a necessidade de você ter uma deliberação prévia, ela faz sentido, né, ela ser dispensada. A discussão é porque, assim, na ação sobre 159, que tem mais dispositivos, como em princípio a companhia processaria o administrador, então faz sentido que você primeiro inste a companhia e fale assim, vem cá, processa aí o administrador, porque se você não fizer, surge a legitimação extraordinária para algum acionista minoritário propor a ação. E aí você tem um problema lá de quórum, de participação mínima para entrar com essa ação. Acho que o certo era ser uma ação basta, né? Porque a missão que você está fazendo é trazer dinheiro de volta para a companhia. Não importa que você tenha 5%, 1%, desde que você esteja disposto a pagar o que está errado. E aí tem um ponto, por exemplo, o 246, tem mesmo aqueles incentivos, eles têm problemas também, né? Não são só essas decisões, tem outra decisão que é problemática também de incentivo, que é, por exemplo, sobre o que você calcula o 25, os honorários e o prêmio. Sobre qual parte? Por exemplo, a companhia, o controlador perdendo, ele vai falar o seguinte, olha, a parte do acionista ele tem 1%. Então, se ele cobrou 1 bilhão aqui, ele tem que ser calculado só sobre 10 milhões. Então, se você receber o seu prêmio sobre a sua partezinha, reduz muito o incentivo. E ainda aí fica completamente descolado sobre o que você vai pagar se perder, né? Então, mas eu acho que isso tudo é mais uma razão para se defender aí um aprimoramento na lei que deixe claro, né? E o problema é assim, essas decisões também, como elas são raras, né? Como acaba sendo um outro problema, como tem muita trava para entrar, fica raro também a discussão. E quando tem um caso gigantesco, enorme aqui, um da Petroquisa e o outro ali. E aí essas decisões acabam sendo muito outliers, assim, né? Mas o que eu acho que é o problema cultural que está por trás delas é que a gente não respeita coisa julgada, a gente não respeita direito de propriedade, a gente não respeita direito adquirido. Agora não tem coisa julgada, mas é coisa julganda só, né? Então, assim... e aí você não... Por que eu estou falando isso? Porque no caso da Petroquisa, se você reparasse que tem direitos autônomos ali, assim, vem cá, e o direito do
do advogado, do cessionário do advogado, do investidor, fala assim, é separar o direito de propriedade. Entre a companhia, tudo bem, ela se compensa, mas tem outras pessoas ali. Nesse caso mais recente, não acho uma solução... por exemplo, por que se aceita que uma ação iniciada, primeiro, regularmente, que gera expectativa de direito, algo que é proposto depois, extinga aquilo completamente e, vem cá, e direito de quem está ali? Você pode até, por exemplo, não é uma regra, a meu ver, impensável, que ela prevalecesse. Se você acreditar, por exemplo, que a companhia pode ter um sistema de governança que fala assim, olha, vamos fazer um comitê, o comitê vai tocar a ação, isso, enfim, é razoável que você possa achar que isso funciona, né? E aí a companhia teria uma representação autônoma do seu controlador. Isso tudo bem, é razoável, assim, é uma forma que pode ser escolhida. E você poderia até dizer assim, olha, você vai entrar, mas assim, alguma forma de unir as ações. Você não pode, né, assim, extinguir um processo que foi entrado antes, ou se fosse para ser isso, fala assim, tudo bem, mas então, aquela pessoa que gerou, por exemplo, o prêmio, e o prêmio de quem começou? Eu posso até falar assim, olha, se a companhia propuser a própria ação, vai prevalecer, mas está assegurado o prêmio de quem entrou. Alguma coisa assim que respeite, né? Se a gente respeitar direitos legitimamente constituídos, muito desses problemas que a gente vê talvez não acontecessem. Bom, eu agradeço de novo. Eu acho que é um tema instigante. Se a gente continuar assim, a gente passa aí a noite inteira. Então, eu queria agradecer aqui a presença dos palestrantes e considerar encerrado esse painel. Obrigado.